Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos em Tua presença, por Tua presença em nosso meio, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, que a nossa adoração, o nosso louvor chegou até a Tua presença, Pai. Agora nós pedimos que da Tua presença até nós, na pessoa do Teu Espírito, chegue também, Senhor, a Tua palavra através do Teu servo Rodrigo, ó Deus. Fala no coração dele, Pai, aquilo que o Senhor deseja que chegue aos nossos corações. Para a honra e glória do Teu nome, para a nossa edificação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Eu saúdo a todos. É uma honra, eu agradeço a Deus por poder estar aqui diante de vocês, diante de Deus primeiramente, para nós podermos tratar das questões que dizem respeito ao nosso espírito, ao nosso crescimento diante de Deus. Vou pedir para os irmãos abrirem, se quiserem acompanhar, em Gálatas 5. As obras da carne e o fruto do Espírito, do 16 em diante. Amém? Digo, porém, ainda, em espírito, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senhor Deus, Pai, eu clamo, Senhor, que o Teu Espírito Santo em nós, Pai, livre-nos de nós mesmos, livre-nos da nossa essência da carne, livre-nos, Senhor, de todo o desejo de vanglórias, e que possamos estar verdadeiramente na Tua presença, buscando a Tua palavra, Senhor, como direção para as nossas vidas. Fala, Senhor, através do Teu servo, que possamos ter uma noite, Senhor, de aprendizado e crescimento mútuo, como o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, essa carta aos Gálatas, Paulo visitou os Gálatas por 2 vezes quando escreveu essa carta. E haviam alguns ensinadores judaizantes que vinham da Palestina e eles pregavam. Primeiramente, eles tentavam desfazer a imagem de Paulo como um apóstolo verdadeiro de Cristo. E eles pregavam que para ser verdadeiramente crente, os Gálatas, eles deveriam aderir à lei de Moisés, que já estava prescrita. E que
além de aderir a essa lei, que eles fossem circuncidados. No capítulo anterior, Paulo fala sobre essa circuncisão e de que isso não muda a nossa posição e a nossa condição diante de Deus, se não vivermos verdadeiramente em espírito. E Paulo retorna e estabelece a sua autoridade apostólica naquela situação e prova a justificação pela fé na obra expiatória e crucificação de Jesus Cristo. E aí surgem algumas questões nesse texto que nós acabamos de ler sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Como andar no Espírito? A gente vai encontrar no próprio versículo 16 a resposta para isso. Não satisfazendo a vontade da carne, renunciando a si mesmo, controlando. A gente precisa ter controle sobre o que nos dá prazer, na alimentação, no lazer, no namoro, nos negócios. Uma série de fatores em nossas vidas que nós muitas vezes, ou culturalmente, ou por hábito, por maus hábitos, pouquíssimas vezes por inocência, nós optamos por fazer a vontade da carne. E no versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência que vem de a tradução seria um desejo intenso, que vem da carne, que nesse contexto está falando do homem decaído. A concupiscência seria o desejo intenso de Adão, que nós vivemos até hoje. Então, como andar no Espírito, não satisfazendo a vontade da carne? Constantemente, nós somos conduzidos pelo nosso coração a escolher algo. E o nosso coração é enganoso. O nosso coração é muito mais carne do que espírito. Então nós precisamos tratar em nós essas questões e aprofundar, porque a carne cobiça contra o espírito. Quantas e quantas vezes, pelo menos eu, alguns de nós ou todos nós, fazemos propósitos, impomos a nós mesmos horários. Eu li um livro falava sobre jejum, que no jejum eu tenho que falar para o meu corpo, ordenar a ele que ele não vai comer, no sentido do meu propósito. Não é algo mecânico, mas é algo de mim comigo. Eu preciso estar em espírito, eu preciso negar a minha carne, a todos os hábitos, e buscar em espírito a presença de Deus. E na cobiça da carne contra o espírito, onde eles se opõem, muitas vezes nós tendemos a responder pela carne. Porque nós somos filhos da carne, nós somos filhos do pecado. E a carne ainda fala. E por que negar a vontade da carne? Se a gente for pensar, poxa, eu tenho hoje 26 anos. Errei, é 43. Eu tenho hoje 43 anos. Eu vivo assim há tanto tempo, por que eu preciso hoje abrir mão do meu excesso de comida, de esporte, de música, de tiro ao alvo? Por que eu preciso abrir mão de tudo que eu gosto muito de fazer? Se só é o meu gosto. Mas o quanto do meu gosto me tira da presença de Deus? O quanto do que eu faço me ocupa tanto que me tira da presença de Deus?
E o que é que eu faço tanto? Será que isso que eu tanto gosto está me edificando? Isso está me levando mais perto da minha esposa? Está me levando mais perto dos meus irmãos em Cristo? Na minha assembleia, na minha igreja? Ou isso só está matando a minha vontade, o meu desejo, e eu durmo tranquilo e penso, podia ter visitado o irmão Edivaldo, ele foi aparar a grama lá e tropeçou, machucou, arrancou a unha do dedão. E ele falou comigo sobre isso, e eu sei que pelo menos eu poderia ter ido lá oferecer ajuda a ele, acabar de limpar o quintal dele, que de quintal eu entendo, tá, gente? Quem já foi em casa é grande lá. Então, mas ainda não é nosso. Então, assim, eu preferi fazer tudo o que eu quero e o que eu gosto, ao invés de dar atenção para um irmão que, de repente, aquela mensagem dizer que se machucou, fosse por saber. Falou assim, o Rodrigo é 100%, eu vou chamar ele para vir me ajudar. E a minha resposta a ele foi tão minha, dentro do meu satisfazer as minhas vontades, que eu não busquei olhar para o irmão com amor, com carinho, com cuidado de quem pedia socorro, ou ajuda, ou simplesmente lamentava algo. Por que negar a vontade da carne? Lá em Mateus 26, 41 está falando, para não cair em tentação, pois a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não tenteis, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, eu tomei como exemplo, enquanto eu estudava, talvez por ter visto uma cena ou alguém falado sobre isso em alguma ocasião recente, mas desde criança, nós ainda bebês, nós já apelamos com a nossa mãe. As mães aqui vão se lembrar talvez mais do que os pais. Tomara que não, tomara que os pais também se lembrem. Mas aquele tempo em que o filho acorda de madrugada, ou a filha, querendo mamar. Alguém se lembra disso? Alguma mãe se lembra dessa situação? Lembra, né, Karine? Não é? 1h30, 2h da manhã, na hora que o sono vai ficando bom, você escuta. Uém! Eu falei, gente, será que a faquinha já está abrindo? Não, não é. É o neném que está chorando, ele quer mamar. A carne dele anseia por alimento. É algo natural, faz parte do crescimento, é um sistema natural do corpo. Porém, aquilo já é marca da carne. E aquela criança, ela vai chorar. E aí uns dizem, olha, deixa chorar 2 ou 3 dias, que ele vai aprender. O neném vai aprender que vai ficar sem mamar. E aí a mãe chora. Porque ela tenta no primeiro dia, ela não consegue. Porque a carne dela também quer satisfazer a carne do filho. Isso tudo é marca na nossa vida, que a gente cresce atendendo aos apelos da carne. Eu sou pai. E a minha tendência, eu estou entendendo o seu olhar, a minha tendência é atender aos apelos do meu filho. Meu filho, quando meu filho fala, ô papai, aquilo já me desmontou. Eu falei assim, o que será? Da última vez que ele falou o papai, o ano passado, ele queria escolher um presente de Natal. E ele falou de um carrinho de controle remoto lá, eu ia ter que vender a casa que eu ainda não comprei, mais ou menos assim, para não ter dívida. E falar, satisfiz meu filho, nós já continuamos morando bem, mas não é. E a carne continua falando. Então, naquela idade, a criança ela já anseia. Até os 8, 10 anos, ela ainda vai chorar para ter o que ela quer. Ela vai emburrar, não é? E vira a cara para lá e sai. Vem comer, meu filho. Você está escutando o estômago dele roncar. Dali da cozinha, ele está sentado na sala assistindo televisão. Não quero. Não quero. E ele está apelando. Ele está apelando para o sentimento da mãe.
mas ele está chantageando através da carne. Porque a primeira coisa que a mãe fala, você vai adoecer se você não comer. Você vai ficar isso, você vai ficar aquilo. São todos apelos da carne. E que nós precisamos combater. Só que a gente cresce e vai se tornando independente de pai e mãe. A gente vai alcançando a condição de comprar as próprias coisas, de ter o próprio trabalho, de se autossatisfazer. E essa autossatisfação, ela toma uma proporção tão grande que a gente já não depende mais da opinião da mãe e do pai, do conselho da mãe e do pai que a gente ouve, mas a gente não segue. Eu vivi um pouco dessas coisas. Acho que todo mundo, né? Então, os pais dão conselhos para a gente e muitas vezes a gente não segue. Independente dessas opiniões e conselhos, o que a gente quer hoje, mais ou menos, né? A gente vai e faz, né? Custa tanto. Eu tenho, eu posso, esse mês está me sobrando tanto, eu vou fazer. Você vai lá, conversa, no meu caso, eu vou e converso com a minha esposa, ó, vamos fazer isso assim, assim, vamos buscar aquilo, vamos, pondera, mas a gente tem a condição. Quando é adolescente, nem tanto, a gente vai e faz, todo mundo vai lá, compra, é meu, tchau, levou. Mas nesse tempo nós perdemos duas coisas. A inocência, nós já não somos inocentes. Mas nós optamos em atender a carne. Nós já não temos a inocência, então a gente já tem a consciência de que nós estamos simplesmente atendendo aos desejos da carne. E nós ganhamos a consequência. Nós perdemos a inocência e a inconsciência. E agora nós ganhamos a consequência de tudo que a gente escolhe fazer na nossa vida. A consequência dos seus atos, a consequência dos meus atos. Eu tenho 5 anos que eu e a Cleide, nós entramos aqui na igreja a primeira vez, que foi o primeiro passo da nossa conversão. Nós sentamos ali onde a Cris está sentada. E ali foi um impacto onde nós viemos simplesmente à igreja porque fomos convidados, cercados pela Fátima e o Rai, pelo Jotinha e a Kátia. Nós fomos convidados e nós viemos porque o convite foi inegável. Eu acho que Deus ali já estava falando assim, a gente estava falando não e Deus já estava trazendo. Falei, não, vocês vão porque eu preciso de vocês lá. E ali sentado naquele lugar, o irmão Edivaldo, meu líder, orou por mim naquele dia e no momento em que ele orava, eu estava cantando um louvor, uma coisa nova nesse tempo, Jesus vai fazer. E naquele momento, eu mudei a letra da música e eu cantei que uma coisa nova nesse tempo Jesus já fez. Porque naquele momento o Espírito Santo já nos incomodava, mas o Espírito Santo nos incomodava porque nós decidimos buscar a Deus. Nós aceitamos o convite, quando a gente pôs o pé para dentro da igreja, já existia um mover de Deus à nossa volta. O cumprimento de profecias. Quando nós víamos de Santa Fé do Sul para Votuporanga, vou contar essa passagem bem rápida, era uma proposta que o primo da Cleide fez para mim de emprego, que só aquela proposta para mim, pelo salário que ele me pagaria, se tivesse pago, era o suficiente para a gente começar a nossa vida em Votuporanga. Mas também ofereceu um emprego para a Cleide, então nós, vamos embora. Mas antes de vir, nós viemos um fim de semana próximo ao Natal para poder acertar os detalhes, ver se aquilo era real, se era seguro. E nessa vinda nós fomos, era época de Natal, a gente foi desejar um Feliz Natal para um casal conhecido, que a gente tinha conhecido recentemente,
que inclusive são da congregação cristã, mas a gente ia passar lá, já na saída para Votuporanga, vamos passar lá. Nós encontramos esse casal no centro da cidade, demos caronas para ele. E na outra situação, os filhos desse casal, quando nós víamos a Votuporanga acertar a nossa vinda para cá, o emprego, o salário, os filhos dessa mulher que são de São Paulo, devia ter umas 15 pessoas na casa, entre filhos, genros, noras. Um deles é pastor, ou era pastor. Quando eu fui despedir dele no portão, ele parou de frente ao portão e falou assim: o irmão pode perder 10 minutos? E pela vivência de igreja que eu já tinha, eu senti algo bom naquilo. E eu respondi: perder ou ganhar? Aí ele riu e falou: é ganhar, você já sabe. Entra. Aí nós entramos de novo, já prontos para ir embora, para vir para Votuporanga. E esse rapaz, que é ainda novo, ele começou a profetizar sobre a nossa mudança para Votuporanga, coisa que nós não tínhamos comentado com ninguém. Quem sabia disso era o pai e a mãe da Cleide, mas ninguém. E falou de coisas que já aconteceram na nossa vida, de profecias que já se cumpriram na nossa vida hoje. Mas naquela situação dentro daquela casa, nós optamos por ouvir um pastor, sendo que ainda éramos católicos. Mas nós optamos porque nós sentimos a presença de Deus ali. E o Espírito Santo falou através daquele moço. E nós viemos. E aqui nós nos convertemos. E aqui nós nos batizamos. Aqui nós nos casamos. Não importa quantas missões vão surgir. Aqui é a nossa casa. Deus nos trouxe aqui um dia, um tempo, para transformar as nossas vidas. Isso tem acontecido. Muitas circunstâncias Ele mudou. E tem nos feito crescer. E eu creio que vai ser assim por muito tempo. Até o fim da vida, em nome de Jesus. E voltando à consequência dos seus atos, nós vivemos um deserto naquele período. Nós vivemos algumas dificuldades, alguns de vocês conhecem a história, já sabem. E nós começamos a evitar, dentro desse processo neófilo, a evitar o que nos fazia mal. A evitar o que para nós não era legal, não está legal. Até tinha um pouco de radicalidade nisso, e isso foi bom, porque isso nos trouxe confiança e certeza no passo. E nós fomos eliminando a bebida alcoólica da nossa vida, que não era um vício diário, mas era um consumo, que para nós era natural. Era natural, mas não nos fazia bem, porque a bebida alcoólica nos tira a sanidade. A bebida alcoólica elimina de nós, automaticamente, quando você consome o álcool, ela elimina todos os limites de censura do seu cérebro. Tudo que você não faria, vou subir nessa caixa aqui e vou gritar de volta. Você não faria sóbrio, com sanidade mental, você não faria. Mas quando você consome o álcool, os limites da sua atuação, eles se elevam, eles somem. E aí você faz um monte de coisas impróprias. E que fatalmente você vai se lembrar. E se você não se lembrar, alguém vai te lembrar depois. Mas nós conseguimos eliminar isso da nossa vida sem sofrimento, porque a escolha foi certa. Nós escolhemos tratar o espírito e não a carne. E assim nós eliminamos parte da nossa carne. Então a gente tem que evitar o que nos tenta para evitar o pecado, para eliminar a carne. Ver ou fazer o que te leva ao pecado. Nessa situação, naquele lugar, eu posso ir que não dá nada. Nada a ver e não dá nada. Já é pecado. Quando você olha para algo que vai te levar ao pecado e você, não, nada a ver, já pecou. Você está entregue. Porque basta você abrir a porta
para entrar o cheiro do churrasco, você já está querendo comer carne. E o pecado é assim, o pecado você mostrou para ele uma janelinha pequenininha, do tamanho daquelas fotos. Não tinha umas fotinhas que a gente olhava só com o olho assim, na luz? O pecado é, você mostrou para a carne um pedacinho daquilo, do que a carne gosta. Ela vai corromper o seu espírito. Ela vai te levar ao pecado. Por isso eu preciso buscar em espírito a santidade. E dando continuidade, por que a carne se opõe ao espírito? Lá em Gálatas 5, 19, 20 e 21. A carne nos leva à morte, porque as obras da carne são manifestas. Aí entra a prostituição, a idolatria, a impureza, a lascívia, feitiçarias, inimizades, porfias. E esses significados, todos, a idolatria, a gente entende muito e prega muito isso em situações referentes a outras igrejas, né? Ao catolicismo romano, por exemplo. Porém, eu já idolatrei muito a minha disposição de fazer pelos outros. Eu perdi parte da minha vida que eu podia ter dedicado a mim, aos meus estudos, a melhores condições, por dedicar aos outros. A minha moto não pode ser meu ídolo. Eu não posso idolatrar a minha casa. A idolatria não é só a imagem do santo que a gente vê na parede da casa de quem a gente visita. A idolatria não é o meu violão limpinho pendurado na parede. A idolatria não é a minha grama bem roçada que todo mundo vai ver, isso está lindo. Eu preciso enxergar a idolatria como ela de fato é. O meu trabalho foi meu ídolo por muito tempo. Por muito tempo. Eu já cheguei em casa e falei para a Cleide, em um tempo atrás, que eu preferia trabalhar sábado. Por mim, trabalhava sábado, domingo, todo dia. Porque, para mim, o trabalho me fazia bem. Mas o trabalho estava alimentando a minha carne e estava alimentando aquela sensação antiga de um tempo de solidão que era importante ser importante para o outro. E eu idolatrava a minha condição de trabalhar. E eu era escravo de mim mesmo no meu trabalho. Então, os meus patrões não têm do que reclamar de mim. Porque com relação a me entregar o trabalho, 100%. Mas eu não posso continuar me colocando na condição de ídolo da minha vida. O ídolo da minha vida hoje é Deus. É com Ele que eu trato a minha espiritualidade. É com Ele que eu trato a minha necessidade. É a Ele que eu peço de joelhos o que eu preciso e o que eu quero. Então eu não posso. Eu não posso permitir que a carne se oponha ao meu espírito o tempo todo e me leve a pecados e mais pecados e mais pecados. Eu citei como exemplo o cheiro do espetinho, que a gente sente e já está querendo comer carne. Você acabou de almoçar, mas aquele cheiro... Você vai começar um jejum, aparecem convites para justamente nos dias que você criou o propósito do jejum, você tem um aniversário, você tem um jantar ou você tem um almoço. E, não, eu aceito. Aí você vai na casa da pessoa e senta na mesa e fala, não, só não vou comer. Não tem jeito, mas você acaba vivendo situações em que você precisa confrontar a carne. E naturalmente você não faz um jejum e anuncia, não me chamem para jantar que eu estou em jejum, tá? Olha a placa aqui. Deus nos trata de forma diferente. Porque nós assumimos compromisso com Ele. E o compromisso com Deus, para a cura, para a nossa cura,
ele não passa pelo desejo da carne. Deus nos trata em espírito e verdade. Nós é que tratamos a nossa carne. Nós é que dizemos não à nossa carne. Não. Disso eu não preciso. Isso eu não quero. O meu tempo agora é esse. Eu não posso mais alimentar a carne. O consumismo é carne pura. Mulher tem 80 pares de sapato. Ela quer um que ela diz que não tem, mas se já tem 80, tem mais algum modelo ainda além de 80? Eu tenho ferramentas para fazer tudo que eu preciso em casa. Mas eu passo na loja de ferramenta lá e falo, mas eu precisava era dessa. É o consumo. É o consumo. O que está falando aqui? Eu passei em frente à vitrine, o Espírito Santo em mim, eu preciso do extintor desse? Com certeza não. O que olhou aquilo? Qual é a porta para o meu corpo? Qual é a porta da minha alma? O que eu busco ver com os meus olhos? É o que eu idolatro? É o que me santifica ou o que me edifica? O meu celular também não pode ser ídolo. A cada 5 segundos. Aí você pergunta, que horas são? Não sei. Não, você acabou de olhar no celular. Falei, não vi nada, eu só olhei para o celular, porque meu celular, né, velho? Ó, bonito. Vira hábito. E eu preciso substituir os hábitos que não me acrescentam por hábitos saudáveis que me acrescentam, que agregam valor a mim e que me edificam. Isso eu preciso fazer. O Espírito produz e nos conduz à vida. E como andar no Espírito? Efésios 5, 18. Lá em Efésios nós temos respostas para isso. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos. Onde é que a gente fala? Onde é que a gente proclama a palavra? E que a gente recita os salmos e que a gente canta os hinos? É em comunidade. É aqui. Esse é o lugar que Deus escolheu, que Deus nos colocou juntos para aprender, para crescer, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. E esse aqui é para que eu olhe o próximo. Ter a igreja cheia de pessoas que não se olham não é um plano de Deus. O plano de Deus é essa igreja em que vai haver uma comemoração e as pessoas se unem para fazer o melhor da comemoração. As coisas que eu tento fazer sozinho, eu vou fazer, depois a Cleide vai ver, vai estar legal, não dá certo. Da mesma forma ela. É que fazer, não sei o que, não deu tempo, não dá certo. Né? Não precisa falar, nem contar para ninguém. Então, nós precisamos ter a consciência que cantar os hinos, recitar os salmos, estarmos discutindo o que aprendemos sobre a palavra de Deus aqui,
Isso traz crescimento para a comunidade e para cada um de nós. Porque quando nós chegamos em casa e nós vamos falar sobre o que ouvimos, a mesma palavra. Se cada um de nós for conversar com o outro após o culto sobre a mesma palavra, os mesmos versículos, a mesma pregação, a gente vai descobrir que a visão do outro complementa a minha. Eu vou descobrir que a visão da Vilza complementou a da Karina, que era diferente da minha, que eu não tinha enxergado dessa forma. E a Kelly comentou com o Renato uma coisa completamente diferente, dentro da mesma palavra. O que é isso? Isso é edificação, isso é a gente crescendo em conhecimento, agregando o valor que Deus nos oferece. E a gente só tem a crescer com isso. Mas nós precisamos buscar isso. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esse é um dos passos que nós temos uma obrigação cristã, uma vez dentro do templo, uma vez dentro da casa, unidos pelo amor de Deus, de expandir a comunicação em um lugar onde professamos a mesma fé, onde pensamos na mesma direção, onde a minha dúvida com relação ao sonho do Renato, ao plano do Renato, eu vou discutir com ele. Eu não posso criar porfias, como diz no texto, em questionar o plano do Renato com o Lucas. Ô Lucas, mas você viu lá, o Renato está falando, está querendo fazer isso, quer ser astronauta, querendo... De repente o Lucas não concorda, tá doidão, aí comenta com outro, que não tem maldade, mas eu estou alimentando porfias, inimizades. Porque quando essa volta chegar no Renato, por menos que eu queira mal a ele, o questionamento dele comigo vai ser, qual é? O que você está falando de mim que eu vou ser astronauta aí? E o que eu posso responder? Por que eu não tratei com ele? Por que eu não tirei a dúvida com ele? Ele é o foco do assunto. Então o que eu tenho que tratar com ele é com ele. A partir do momento que eu pulo ele para falar sobre isso com a Cris, eu estou multiplicando um assunto que não diz respeito nem a mim, nem a ela. Isso vai gerar uma contenda, facção, divisão, mal-estar. Então a gente deve, como nós nos tratamos como irmãos, né, meu líder? Meu líder. Meu irmão e líder. Como nós nos tratamos como irmãos, como nós buscamos isso. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E isso é de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu preciso aceitar o amor de Cristo em mim, no meu coração, e transformar através disso toda a minha vida e o meu andamento. Por meio da adoração e louvor expressos de todo o coração. E tendo um coração grato a Deus. Está lá em Efésios 5:20. Vós, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas não acabou ainda, calma. Podemos escolher o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é comparado a uma poncã, uma tangerina, uma mexerica, poncã, cada região, cada um chama de um jeito, uma poncã. E é importante a gente entender que os frutos, o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alguém já viu ou já apanhou uma poncã?
formadinha a casca, e quando você descasca só tem metade dentro? Hã? Alguém? Difícil, né? Esse fruto do Espírito contém N gomos, vários gomos. E esses gomos são o amor, o gozo, a paz. Então o fruto do Espírito é um, que ele se desenvolve por igual. Eu posso ser o cara mais paciente, tranquilo, ponderado para responder, mesmo que me ofenda. E isso pode não ser fruto do Espírito. Porque um dos outros gomos que deveriam também ter se desenvolvido para que eu soubesse lidar com essa situação, eu vou usar só a minha paciência, a minha calma, e por outro lado, a carne está pronta para esganar. Então, nós precisamos, como comunidade, desenvolver o fruto do Espírito com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O primeiro e último eu vou considerar os mais importantes, para encerrar. O primeiro, o amor, que eu não cheguei a pesquisar, mas acredito que deva ser o primeiro em todas as traduções das Bíblias. O amor. E a temperança. A temperança ela tem um significado lá de domínio próprio. Então, eu preciso ter o domínio próprio e permitir que esse amor tome conta de mim e que todas as outras reações negativas que eu teria sejam guardadas pelo fruto do Espírito e seus gomos. O amor. Nós precisamos crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências e viver e andar no Espírito. O principal é o amor. Porque amarás ao teu próximo, que amando ao seu próximo, você estará cumprindo todos os mandamentos. Ame ao teu próximo, que você estará cumprindo todos os mandamentos. O principal é o amor. Cumprindo todos os mandamentos, eu estou obedecendo a Deus. Eu estou obedecendo a todos os mandamentos, porque se eu amo, eu não vou roubar o que é dela. Se eu amo, eu não vou querer o que é dela. E todos os mandamentos, por sequência, serão cumpridos. E assim, eu estarei crucificando a carne e crescendo em espírito. Amém? Nós vamos encerrar, vamos chamar o pastor, fazer o encerramento. Deus continue abençoando o Rodrigo, uma excelente palavra. Eu pretendo, o Rodrigo começou essa etapa, toda reunião nas reuniões de quarta-feira, reuniões de orações, está revezando com algumas pessoas na pregação da palavra, até mesmo porque eu também preciso me alimentar. E a coisa de 2 semanas, eu falei com o Rodrigo, ele aceitou o desafio, preparou o sermão, fez uma boa pesquisa, né? Continue assim, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero aqui dar um testemunho rapidinho em relação à questão da carne, né? Crucificar a carne significa negar a ela aquilo que ela mais deseja, aquilo que a gente mais gosta. Porque abrir mão de alguma coisa que a gente não gosta é fácil. Aí não é crucificar a carne, né? Crucificar a carne é abrir mão daquilo que te dá prazer. E em 2005 eu comecei com um blog.
esse meu blog, o Brasil Metodista, chegou para quase 2 milhões de acessos, era muito popular, foi aí que surgiu toda essa questão de Zé do Egito e tal. Através daquele blog, fui convidado a pregar em vários lugares e gosto de escrever. Tem artigos lá que dá para se tornar num livro. Parei com esse blog um tempo e depois comecei no Facebook, redes sociais, 2 perfis. Seguidor do Caminho e outro, José do Carmo da Silva, ambos com 5.000 pessoas. E sempre escrevendo de manhã, cada um deles com 5.000 pessoas. E quase todos os dias de manhã escrevi uma reflexão, uma devocional, né, e postagens e artigos. Foi através do Facebook até que eu fui convidado para ir pregar no Chile. O ano passado estive lá com a minha esposa. Então, algo assim que eu gostava muito, né? Mas eu sou um pouco dado à polêmica, a discussões. E a coisa de uns 3 meses, Deus começou a falar no meu coração, sair do Facebook. Mas eu gosto muito, sempre surgia alguém lá, algumas pessoas, pastor, não li sua reflexão hoje, o senhor não mandou lá o devocional, tal. E vem aquela coisa, né? As suas reflexões me alimentam, tudo, e não, vamos continuar mais um pouco, mas lá no fundo Deus pedindo, não para sair, mas para dar um tempo, né, em relação àquilo. Surgiu aquela questão daquele senhor no Rio de Janeiro que foi fuzilado com 31 tiros, ou melhor, 81 tiros. E aí eu fiz uma postagem a respeito daquilo. Aí alguém colocou lá assim, não, mas aquilo só foi um tiro de advertência, só foram tiros de advertência. Falei, meu irmão, tiros de advertência, 81, que fuzilou um carro, matou um pai de família, tinha uma criança de 7 anos dentro, e inclusive outro rapaz que era catador de latinha, que foi ajudar ele, está no hospital, tudo indica que vai morrer, e você vem falar que aquilo era de advertência. Você já ouviu falar em bairros nobres, a polícia dando 81 tiros de advertência para cima, matando arianos, loiros de olhos azuis? Por que isso acontece só na favela? Apesar que não foi a polícia, foi o exército, né? E aquele cara começou a querer discutir comigo, e aquilo foi me inflamando a alma. E eu pensei, vou chamar esse cara em box, vou falar umas coisas para ele. E na hora eu lembrei dessa passagem, né? A carne e o espírito. E aí eu só escrevi para ele assim, você tá certo. Certo com S. Ok, você venceu, batata frita, respondi para ele assim. Depois daquilo ali, mas aquilo ficou algo tão ruim dentro de mim, e Deus começou a falar, né? Deus começou a falar. O que isso te acrescenta? O que essas discussões, né, mesmo você estando errado, o que isso te acrescenta? Ao tempo que você perde, né? Olha a energia que você gasta. Olha a bilis como é que fica, aquela coisa amarga, aquela... Olha, você não vai mudar o mundo através de Facebook. E Deus foi falando, né? Aí fui lá, estou num propósito de Deus, com Deus aí, 4 meses. Se alguém me vê no Facebook antes de 4 meses, pode me chamar de mentiroso. Fiz um propósito com Deus, 4 meses, não quero saber de Facebook. Depois a ideia é ir se desligando aos poucos e sair disso. Vocês já viram algum problema resolvido no meio de rede social? Virou um antro do diabo, eleição passada que eu diga, né? Oi? Só aumenta. Igrejas que brigaram, não sou do PT, não sou Bolsonaro, sou isso, aquilo, outro. Irmãos que até hoje estão sem falar por causa disso. Tudo em redes sociais, né? E olha, eu vou dizer para vocês, eu senti uma paz tão grande quando fui lá, não tirei do ar ainda, né? E muita gente que eu conheci, não deletei ainda, só não estou acessando. Minhas páginas não estão lá, quem procurar vai ver isso. E eu tenho um monte de pessoas que eu conheci no Facebook, que estão hoje no meu WhatsApp. E recebo todo dia, pastor, o senhor não vai escrever uma mensagem, pastor, isso, aquilo, outro, convite até para pregação. Não, não vou voltar para o Facebook por 4 meses, e estou com um propósito, quando voltar, deletar de vez e acabou. Sabe qual que é a melhor rede social? É aqui, ó, no dia a dia, sua família, sentar com o vizinho na frente. Né? Não estou aqui demonizando o Facebook, nem dizer... Essa foi minha experiência. Deus pediu para mim. Continue com o seu. Né? O dia que você sentir que deve fazer o mesmo, você faça. Mas, se tem um lugar hoje onde a carne mais se manifesta,
ir com força, e a gente esquece que é crente, esquece que o outro que está lá tem a opinião dele, ele é irmão também, muitas vezes a gente massacra ele, se chama Facebook. É uma carnalidade só. E algumas vezes ali, a minha carne venceu o espírito e eu saí envergonhado. Amém? Vamos colocar em pé. Só lembrando os amados irmãos e irmãs que nós teremos no próximo domingo agora, 6 horas da manhã, o nosso culto da alvorada aqui na igreja, o culto pascal. A irmã Edna, agora acertei, né? Edna, né? A irmã Edna esteve aqui ensaiando ontem com alguns irmãos e irmãs, alguns hinos, né? À noite nós teremos o culto normal, tá? Às 19h30, mas por ser domingo de Páscoa, 6 horas da manhã, e depois teremos nosso café comunitário aqui. Em seguida vamos embora. Amém? Feche os teus olhos, quero orar com você. E se você tem sido vencido pela carne, crucifica ela. Alimente o espírito, porque aquele que satisfaz a vontade da carne não consegue agradar a Deus. A carne milita contra o espírito. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença nesta noite, Pai, e pedimos a Deus que o Senhor nos dê atitude, porque mandamento a tua palavra já nos diz. Não vai descer um anjo do céu para dizer que nós devemos crucificar a carne. O Senhor não vai levantar um profeta para dizer que nós temos que crucificar a carne. A tua palavra já está bem clara. E a tua palavra diz que as obras da carne, a glutonaria, a bebedice, a idolatria, a porfia, quem tais coisas pratica não herdarão o seu reino. Tua palavra é clara, é taxativa, que se nós vivermos de acordo com a carne, alimentando a vontade da carne, nós seremos eternamente condenados, nós nos perderemos no inferno. É necessário, Senhor, que nós passemos a nutrir o nosso espírito, alimentar o nosso espírito, alimentar o espírito com a palavra, com a oração, com a consagração, com estar em comunidade, com coisas que são sadias, coisas que edificam, e negar tudo aquilo, ó Pai, que apesar de prazeroso, apesar de nos dar status, apesar de nos dar fama, de nos tornar conhecidos, são coisas que nos levam para longe de Ti, aqui nesse mundo e no porvir, para a condenação eterna. E o Senhor não nos criou para a condenação eterna, o Senhor nos criou para a eternidade na Tua presença. Então, Senhor, dai-nos tão somente posição, atitude, de não mais nos colocarmos diante daquilo, ou colocar diante de nós tudo aquilo, Senhor, que alimenta a nossa carne, mas nos afasta da Tua presença. Que a Tua bênção, que a Tua graça seja sobre a Tua igreja aqui nesta noite. Que Teu amor, ó Deus, que excede toda a compreensão humana, que a graça que Cristo Jesus veio do alto nos trazer, que a doce consolação e a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, desça sobre Teus filhos e filhas reunidos aqui nesta noite, sobre aqueles e aquelas que não puderam aqui estar. Desça, Senhor, e permaneça, agora e para todo sempre. A igreja diz, vamos em paz, que o Senhor Deus assim nos abençoe.